Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O tudo. Guaxa sabe. Espera, o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo O Guaxaverso mundo sempre conheceu existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast de Realidades Paralelas Guaxinim, e um abraço para a turma espacial de Zombicide. Para quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários de teorias do último episódio, que no caso foi A Noite Estrelada, Ato 1, o RP Guaxa 218. E estou aqui com ela, que esteve fisicamente comigo neste fim de semana. Ela, o meu best of friend, Fábio, e toda a Guaxa... Não, toda não, né? Grande parte da Guaxa Humanidade no Guaxa Encontro 2026. A doutora Carol. Tudo bem, querida? E aí, Guaxa, beleza? Beleza? Guaxinins, Guaxa Humanidade. Hoje eu sou a Guaxa Zoísta Vidade da vez. Isso. Nossa, e o Guaxa Encontro inesquecível, gente. Inesquecível. Quero deixar um beijão, assim, a todo mundo que foi, né? Um beijão aqui. Não pôde ir, muita gente até teve contratempos, né? E a vida aconteceu e não puderam ir, mas agradeço todo mundo. Mas em especial a quem tornou isso possível, né? Os incríveis Jean, Rafa Malecheski, Juleiva e Rodrigo Basso, né? Que fizeram planilha e contagem de quanto café para quantas pessoas e arrumaram lugar. Foi, assim, maravilhoso. Obrigado por todas as caravanas, né? O pessoal que se juntou em carros para ir até lá. A gente teve a presença de muita gente. Teve da Jujuba, figura convidada ilustre do ano, né? E, cara, assim, foi um fim de semana incrível. Quando eu voltei, assim, pra realidade, senti muita falta de todos vocês, dos jogos, daquele sofazinho. Então, foi... Espero você, ouvinte, padrinho, que não pôde ir nos outros anos, esteja lá com a gente no ano que vem. Sim, é incrível você conhecer o corpo das pessoas, das vozes que você escuta nos episódios, das pessoas com quem você conversa na taberna. O cara a cara, o tete a tete é realmente diferente. Por exemplo, a Luísa com S, de boca fechada, eu não saberia dizer quem era. Eu olhei pra ela assim, meu Deus, quem é você? Ela deu o primeiro A, aquela voz, e assim, como é que se diz? Uma palavra que tu reconhece facilmente. Uma voz que ela falou, eu reconheci na hora, maravilhosa. E todas as pessoas... Inconfundível, né? Inconfundível. Isso, obrigado. Perfeito. Uhum. Tínhamos algumas Gabis, tinha a Curti, a Fazoli, tava a Tiki, a Boda, João. Tortelli me deu uma carta que a gente estava comentando antes, que é a carta que eu sempre uso aqui no Guaxaverso. Ela me deu a versão física dela, impressa, plastificada, bem bonitinha. E eu ganhei 2 camisetas do pessoal, uma com a tatuagem do Yakuza que o Genders fez, né? E a da Santa Rafaela, que mais? A Ju sumiu com uma caneta minha, caneta Bic. E quem foi ganhou o copinho, ganhou essas adesivo que eu colei aqui no meu setup, junto com outro gostinho que eu tenho. Tinha uma tatuagenzinha dessas tipo de chiclete, né? Que tu passa com a água. E, cara, muitos board games, muitos jogos, RPG. Eu sei que na noite de sábado o pessoal fez fogueira lá e tava... acho que tava jogando, né, em volta daquela fogueira, ou fazendo alguma atividade. Então, cara, assim, foi indescritível esse fim de semana. Só posso agradecer mesmo. Foi maravilhoso mesmo. E, nossa, eu fiquei muito, muito feliz que você pôde vir, viu, Guaxa? Fiquei muito feliz mesmo. Foi muito legal ficar conversando com você. O meu digníssimo, o seu best of friend também, Isso. ficou tendo altas conversas com você. Não, foi muito bom. A hora que a gente juntou as crianças, Juju, Lili e companhia, pra explicar como era ver anime, né, da época da Manchete, foi um choque de gerações, foi maravilhoso. Nossa.
Ai, que doeu aqui o ciático, viu? Como assim? TV, esperar horário. Era, porra, foi loucura. Não é? Uhum. Mas muitas figurinhas foram trocadas de animes clássicos, tem que ser assistido, de coisas novas também. Embora o Fábio, eu acho que assistiu praticamente tudo, né? É difícil recomendar alguma coisa pra ele. E, cara, assim, porra, só posso. Eu poderia fazer um podcast inteiro só falando deste Guaxa Encontro. E Bassi e Domênica me encontraram, eu e a Ju, no aeroporto, e a gente foi até Suzano, foi fofocando na ida, foi fofocando na volta. Foi maravilhoso, maravilhoso. Não, e a Jujuba, assim, eu fofoquei pra caramba com ela no Guaxa Encontro. A gente virou, assim, a gente vai lançar um livro hot bosta e vai ganhar muito dinheiro com ele. Não, só espere. Ela tava assim, depois eu falei, Guaxa, já marquei com fulano pra segunda-feira que vem, sem ser essa que tem o Guaxa Verso. Na outra eu costumo gravar os miçangas, né? Ah, gravei com fulano, ciclano, quero gravar não sei quem. Eu falei, tá, fulano também tem uma história boa. A gente já montou o segundo semestre do miçanga só com as pessoas que estavam lá. Então, porra, incrível. Maravilhoso. A Juba maravilhosa, assim, uma outra Juliana irmã que a vida me deu, que lá com os podcasts e tal, e ela ter voltado a ouvir os episódios e estar se engajada na comunidade é uma coisa que eu fico muito feliz, porque ela mudou a carreira dela, né? Ela era publicitária, e daí ela largou tudo para fazer faculdade de psicologia, e daí ela fez a faculdade, e durante esse tempo, né, ela assumiu de tudo que é podcast, né? A gente gravava em Sangas, porque ele é mais curtinho, a gente gravava mais nos períodos de férias, mas ela parou de ouvir o RP Guaxa e agora tá na maratona, então é isso, estou muito feliz. E vamos falar dos pets também, né, que eu ouvi o miadinho da Marie, né? Ela tá desesperada, né? Tô aqui com o Floquinho, que foi o galã do Guaxa Encontro. Ah, sim, foi. Você chegou a conhecer o Floquinho lá? Fiz carinho, brinquei com ele, sim, maravilhoso, maravilhoso. Ah, nossa, passou de mão em mão lá. Foi, assim... teve uma hora que eu tava sentado jogando Zombicide e alguém sentou do lado do meu... Acho que o próprio Fábio com ele no colo, assim, brinquei com ele. Foi muito bom, muito bom. Ele é o neném. A gente tá aqui... Vamos lá. Tinha de pet também tinha o pet da Mel, né, que foi. Que é a Zelda, se eu não me engano. A Zelda, isso. E tinha o gato que era do próprio lugar, que era a Juliana também, ou Júlia, eu sei que bateu uma foto... Era Júlia, a gata. Era Júlia, a gata era a Júlia. Eu sei que tem uma foto, assim, das Julianas e da Julili, né? Que segurando a gata e era a foto das Jusas, um negócio assim. O Juverso. O Juverso. O Gabiverso tinha duas, né? Que elas bateram juntas. Acho que não repetido isso. Gilles e Panda. Meu Deus, eu vou parar de tentar lembrar de todo mundo. Porque agora eu já falei tanto nome que quem eu não falei vai ficar triste. A Mimi e o Uder, né? Que proporcionaram o Zombicide e a gente... devorou aquilo de uma maneira muito maluca. Muita gente, é isso. Tinha o Rafa, tinha muitas Rafas. Tinha Rafael Tellerman, tinha a Malecheski, tinha o Rafa, que a gente... Que eu não vou dizer o que foi, mas quem acompanha o Guaxa Verso estava esperando por um momento específico. Este momento aconteceu mais de uma vez no Guaxa Encontro. Então, porra, é isso. Mas a gente tá aqui pra ler os comentários do último episódio. E antes de mais nada, Carol, como é que as pessoas te acham na internet, se é que elas acham? Elas podem me achar na taberna mesmo, na taberna do Guaxinim. Estou mais nos grupos... Grupão principal eu raramente acompanho, mas eu tô muito no de pets e no de games, que são os que eu mais frequento. Perfeito. É porque se você quiser apoiar o RP Guaxa Não Conhece, a gente tem o nosso grupo do Telegram, né, que é a taberna. Assinou pelo Apoia-se, ao fazer lá, a ser aprovado o teu pagamento, ele libera um post que tem um link, tu entrou lá tu tem links para vários subgrupos, de grupo de spoiler, grupo de pet, grupo de games, grupo de otaku, grupo de um monte de coisa, e além de, obviamente, ajudar esse projeto a continuar existindo, você recebe os episódios antes, você tem a oportunidade de gravar voz de NPC, e, cara, assim, e conhecer essas pessoas maravilhosas, como a gente teve a oportunidade este fim de semana. Dito tudo isso, vamos lá ler os comentários. Tá. Como que sou eu que começo? Você começa? Eu começo. Vamos ver como Beleza. Eu tinha olhado no fim de semana, tinha 2 comentários, eu não vi quais eram. Pô, já começa grande aqui. Deixa eu tomar um gole d'água. Mas a regra é que eu só posso usar a carta uma vez. Então eu vou segurá-la um pouco. Tá, eu tô vendo aqui os comentários. Beleza.
que a sorte esteja a nosso favor. Vamos lá. Lucas Felipe T. Cizeski. Olá, Guaxa, Guaxavidade e Guaxonautas. Como vão? Eu vou muito bem. E você, Carol? Eu vou muito bem. Muito melhor agora que estou com você e muito melhor também por ter voltado do Guaxa Encontro. Maravilha, maravilha. Então, a partir de agora, quando alguém perguntar como a gente tá, está respondido. Guaxa, que episódio genial. Gosto muito dos episódios que se passam dentro de jogos. Demorei um tempo para perceber que elas já estavam dentro do jogo desde o começo. E, por sinal, que jogadoras maravilhosas. Gostei muito da forma como elas resolveram os problemas que o Guaxa colocou diante delas. Quando vi o jogo travando pela primeira vez, achei que fosse o meu computador, desculpa. Já estava pensando no trabalho perdido, no prejuízo que teria para consertá-lo. Até perceber que o travamento fazia parte do áudio do episódio. Foi um episódio muito bom e bem leve, especialmente considerando o terror que seria estar preso dentro de um videogame. Gostei da maneira como elas tentaram encontrar uma saída usando uma porta na programação. Fica a pergunta: quando elas estavam mexendo no programa, ainda estavam presas dentro do jogo? Sim. Como a gente viu, o episódio chama Ato 1 e o Ato 2 é na casa onde elas estão. Então elas, o tempo todo, estavam dentro do jogo. Isso, assim, quando eu pensei em Ato 1, eu estava pensando em uma continuação que talvez venha. Vamos ver. Outra coisa, imagino que o Ato 2 deva ser um verdadeiro terror, com elas realmente presas dentro do jogo, ou no caso tendo consciência disso, né? Aguardando ansiosamente pela continuação. Ela estava planejada, eu ia fazer, assim... A gente estava no ritmo dos episódios que estavam sendo bem editados bem antes, e daí a minha ideia era ouvir o episódio até antes dele sair e gravar a continuação, mas como a gente viu, teve essa mudança de editor e isso acabou atrapalhando um pouco o nosso calendário. Esse episódio ficou pronto, sei lá, uma semana antes dele ser publicado, né? E aí teve revisão e tal. Então, acabou que a minha ideia inicial deu uma mudadinha, mas eu ainda tenho as anotações do rascunho de um Ato 2 para esta aventura. Ansiosa. Por sinal, esse episódio, no final, tem o recado do Zorzal, que é onde ele se despede, né? Esse foi o último episódio. Se você está perdido, esse foi o último episódio que Não esse, né? O episódio eu acho. Foi o último que o Zorzal editou. E agora a gente tem o Nate assumindo, né? A gente vai tentar algumas coisas diferentes agora. O Zorzal arrumou um emprego muito bom, mas que infelizmente não dá mais tempo para ele estar aqui editando pra gente. Obrigado por esse episódio, Guaxa, às jogadoras, ao Zorzal, por todos esses anos de edição do RP Guaxa. E seja muito bem-vindo, Demônio do Comunismo, que é o Instagram do Nate, para quem ainda não olhou lá. Muito sucesso e que venham muitos anos de parceria. Sem mais delongas, biscoitos em formato de fita de Super Nintendo. Abraços a todos e ótima leitura de comentários. 20, que agora a gente sabe que é porque é o 20º comentário dele. Olha, então beleza. Minha vez, né? Isto. Tá, Luiz Edivaldo Correia. Boa hora do dia a todos os guaxinins. Boa noite, Luiz Edivaldo. Hello, Guaxa, editor e atividade do dia. Vocês estão bem? Não se esqueçam de beber água. Estamos bebendo água. Na verdade, estou bebendo coca, que é tão bom quanto. Não. Bom sim, saudável? Não. É saudável, ele mata a sede da alma. Isso, exato. Mata a sede do meu cocorô. Que é o que a gente então, pesquisa, né? Eu acho que sim, eu acho que tá valendo. Que coisa, pode falar? Não, é isso. Se a médica falou, eu acredito, como disse a Gabi ali no chat. Sim, aham. Mas enfim, que coisa, Guaxa. Eu achando que o episódio tinha a ver com o Virtual Boy da Nintendo. Aliás, Jogaroto foi uma ótima ideia. Sim, eu peguei essa também. Game Boy, Jogaroto. Por favor, Nintendo, não delete. Não mate este homem. Isso. E mais uma vez fomos surpreendidos. Eu achando que seria uma visual novel e temos uma história de investigação, intriga e luta pelo pudim. Inclusive, falando em pudim, o Fábio, que foi quem fez o príncipe, né? E que eu interagi com ele. Agora, ele está me cobrando pudim, porque eu perdi o pudim dele 2 vezes. Agora ele tá chateado porque ele não tem pudim. Eu não realizei o sonho dele, que era ter um pudim. Ó, ele tá me julgando, ele tá me olhando aqui, tá me julgando. Próximo Guaxa Encontro, a gente tenta resolver isso. Tá, eu vou tentar fazer o pudim. Eu fazia um pudim que era ok, assim, mas eu acho que dá pra fazer. Eu faço um pudim da próxima. Faço 2, porque eu perdi 2 pudins, né? É verdade. Mas enfim, parabéns às jogadoras, foram nota 10. Obrigada, Luiz. E que venha a continuação e a série de jogos. Aí, spoiler, no final chorei, não de tristeza, mas de alegria.
Parabéns ao Zorzal pela magia e serviços prestados. Parabéns ao Guaxa pelo seu superpoder de reunir pessoas maravilhosas e pelas oportunidades que isso proporciona, sejam projetos, amores, guinadas na vida ou felicidades. Boa sorte e sucesso, Zorzal. Boas-vindas ao novo editor. Que os 4 se sintam abraçados. Editores, Guaxa e Atividade. Tchau, pessoal, e boa noite. Bom, por que atividade? Eu também não entendi. Eu ia falar alguma coisa assim, atividade, mas eu não sei se eu perdi a piada. Será que é guaxovidade e o corretor dele disse não, tá, não vai, aí ele troca? Talvez, se pá. Ou atividades guaxinísticas, não sei. Depois eu acho que ele pode comentar. Fica a curiosidade. Comentar é uma coisa que ele faz bastante. Agradeço demais, Luiz Edvaldo Correia. Ai. Ele tá tudo que é podcast, assim, ele tem uma chance sempre dele aparecer nos comentários. Sim. Uhum. Nossa, ele tá em todas, né? O próximo comentário é dela, nossa CEO maravilhosa, que jogou o episódio. Olá, Guaxa. Carovidade, se as agendas derem certo. E deu certo, deu certo. E Ouvintenis. Ouvintenis. Ouvintenins. Ok. Tudo bem. Vim aqui fazer o bom e velho comentário da jogadora para ajudar no bingo. O jogador que só comendo no episódio participa. Acho que nem tem mais essa categoria. A aventura começou com date sim, e daí lembrei do anime Bacarina. Por isso minha personagem se chama e se parece com a Catarina. Só não tenho o mel dela, mas tá valendo. Obrigado a todos que participaram. Carol, Rafa, Guaxa, Zorzal e os NPCs. Em destaque para o Fábio, par romântico da Carol, RS, e para Zuzu, a Riva. Ficou uma voz digna de rival. Tenho certeza que se a Tuna tivesse mais falas, a Sarah ia arrasar também. Eu acho que a Tuna roubou muita cena ali. Eu achei maravilhosa. Sarah sempre incrível. Eu acho que assim, o par Sarah e Zuzu pra Riva e Tuna, eu acho que foi assim, certeiro, viu? Foi maravilhoso. São incríveis. Essa personagem me lembrou a Clara do Iruma. É uma das inspirações, eu gosto muito da Clara. Tá incrível no último episódio do Iruma, inclusive, pra quem tá acompanhando o anime. Pra vocês verem, fiz tanta coisa antes da gente entrar pela segunda vez pra ver se vinha algum socorro, mas acho que apesar de ter tirado o crítico, e gosto de ter dito que tinha certeza que era o mundo real, acho que quando saímos pela primeira vez, ainda estávamos dentro do jogo, né, Guaxa? Sim, vocês estavam dentro do jogo. No mais, que parece o mundo real. Talvez a gente explore isso em algum outro momento. No mais, o Zorzal se despedindo parece o final de uma era, assim, foram 151 episódios, 6 anos, então incrível o trabalho, só posso agradecer ao Zorzal, que seus novos voos sejam suaves e proveitosos. Zorzal, sim, eu também espero que o Zorzal se dê muito bem no novo emprego, e que o novo ciclo com o Nate seja tão bom quanto o anterior. Abraço a todos e vida longa, vida longa, obrigado, senhor. Vida longa. Eu vou fazer um parênteses sobre a inspiração da minha personagem para esse episódio. O que acontece? Eu e a Fabi, a gente joga um dating sim em comum. Eu, a Fabi, a Rebel Pia e a Deba. A gente joga o mesmo dating sim, que é o Love in Deep Space. Aí, a Fabi, ela já tinha colocado o Zane, que é um dos personagens, em outro episódio. Que eu acho que era a Cidade que Ria Demais, se eu não me engano. Aí, então, a Rafa, que não joga nada, tadinha, ela se inspirou em outro personagem e eu me inspirei em outro personagem. A gente fez, assim, uma espécie de referência dos personagens desse jogo. Aí é isso, a gente tava querendo colocar o Dating Sim dentro do Dating Sim. Sim, sim, né? Dating Sim. Dating Sim. O rascunho do episódio, inclusive, o título era Sim com todas as letras maiúsculas, né? De simulação. E foi assim, eu lembro de ter perguntado alguma coisa pra Fábio o que ela queria jogar, e daí com as ideias que ela jogou, esse episódio acabou saindo, né? Então um pouco dele, né, de como ele é culpa da própria Fábio, né? Ai, a minha companheirona de Dating Sims, nossa, ela... Cara, eu fui a primeira a começar esse jogo, e assim, eu já tava fazia uns bons meses lá. A Fabi, ela me alcançou e me passou, assim, muito rápido. Ela é impressionante, cara. A Fabi tem um... A Fabi é tipo um Fábio, né, que registrar.
Aham. Sim, ela é tipo Fábio mesmo. E assim, pros animes, porra, ela é focadíssima. Sim, é assustador, cara. Pros jogos, pra esse Dating Sim em particular, ela foi bem focada também. A Deba é outra que saiu rasgando na minha frente, sabe? Eu fui a primeira, mas eu fui indo na maciota, sabe? Fui indo de boa. O Vegan Thiago também estava lá no nosso querido evento, junto com a patroa. Ele botou, é tipo o Fábio sem o O. A Fabi é tipo o Fábio sem o O, é isso. Exatamente. Faz sentido. A Fabinha anima a força da natureza. Realmente. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Aí, acho que eu terminei aqui, né? Não, foi você que terminou, né? Aí o próximo comentário. Já faz os 3, né? Porque tá curtinho. Tem certeza? Quer deixar pra mim? É porque vai ler. É assim, mas já lê as respostas dele também. Então tá bom. O Guaxinim normal diz boa noite. Vegano Thiago responde boa. Jean Macedo responde nerd. E um emoji de óculos, que é a marca registrada do nosso ceguetinha favorito, o Boa Nerd. O Boa tava lá no Guaxa Encontro também, maravilhoso. Sim. E, porra, incrível. Ele é incrível. Não deu muito certo usar o floquinho de cão-guia pra ele. Ou eles se estranharam. Aí ficou mais no colo mesmo. Mas enfim. O próximo comentário, então, é dele já citado, Vegan Thiago. Boa noite, Guaxa. Carol Vidada ou Floquinho Vidada? Você prefere Carol Vidada ou Floquinho Vidada? Carol Vidada porque Floquinho já teve atenção bastante nesse evento, né? E ele, inclusive, tá aqui. Tá aqui do lado, aqui, participando. Sobe pra cabeça, né? Melhor manter não, o Floquinho tá dando lambejos e abraços e fofuras pra todo mundo. Perfeito. Como é que a Ju falou? É um cachorro altamente sequestrável. Essa é uma boa definição pro Floquinho. Socorro. Metade do Guaxinim tava querendo sequestrar ele, cara. É lindo, é gente boa. Não, as pessoas não latiu, pelo menos até onde eu vi, né? Não latiu, não incomodou ninguém. Pô, incrível. Ele é incrível até acordar vocês às 6 da manhã pra andar pelo menos 3 quilômetros, né? Ok. É incrível se ele vir com o Fábio junto. Não, deixa o meu homem aqui comigo, ele já tá concorrido, tá? Vamos sequestrar o Floquinho e o Fábio. Antes disso, o Vegan Thiago continua. Primeiramente, que delícia que foi esse Guaxa Encontro. Que comunidade linda, cheia de abraços, conversas, jogos e acolhimento. Já tô com saudades. Já deixando meu comentário aqui e volto para terminar de ouvir. Mas Orzal na edição vai deixar saudade, é verdade. Que episódio maravilhoso. Parabéns, jogadoras Rafa, Carol e Fabi. Mandaram muito bem. Amei a Lívia modificando o game, a Catarina percebendo que o Theo era diferente do nosso... que a Theo era diferente, e o nosso casal, Ana e o Prince, ser senhor e senhora Carol. Eu não sei se alguém perguntou aqui no Guaxaverso, mas já adianto, lá no Guaxa Encontro me perguntaram, e se quem acertasse nos dados fosse a Rafa, o Prince ia ser o Erdi? E a resposta é, eu não sei, porque o NPC é escolhido depois do episódio gravado. E como eu só parei pra pensar os personagens, junto com as jogadoras, inclusive, depois do episódio gravado, e acho que até o Fábio foi sugestão da própria Carol, se eu não me engano, então a decisão foi essa. Se tivesse, se em vez de se fosse a Rafa que vencesse nos dados, se a gente chamaria o Erdi, eu não sei. Fica o registro. Dependeria das jogadoras, né? O que as jogadoras iriam sugerir. E ele continua. Acho que a sugestão do Fábio foi meio que unanimidade, assim, na hora. Foi. Mas assim, foi unanimidade porque você venceu o jogo e você seria o par dele. A dúvida é, se a Rafa vencesse o jogo e fosse o par do Prince, a sugestão ainda seria o Fábio ou seria o Edi? Ou uma outra pessoa? É difícil dizer, dizer. Como, nunca saberemos. Isso é numa outra realidade paralela pra gente ter certeza do que aconteceu. Sim. Ele continua. Adorei a história. RPG Guaxa é sempre sobre quebra de expectativas, pois a história de colégio comum, se podemos misturar... porque uma história de colégio comum, se podemos misturar com Amor Doce, SAO, Van Gogh e Isekais. Tá, Amor Sword Doce... Art Online. Joguei bastante esse... que é um jogo estilo MMO, só que offline. Maravilhoso. Pelo menos os que eu joguei, né? Van Gogh, tá, por causa
Ok. E Isekais. Uhum. Zorzal, excepcional como sempre, muito obrigado. Ele caprichou porque era o último também, né, o Zorzal? Queria deixar a marca dele. Excepcional como sempre, muito obrigado por todos esses anos. Foi graças a você que eu conheci o RPG por conta do Arquivos da Patrulha. Olha só que legal. Me dá uma tristeza a sua saída, mas fico muito feliz que esteja alcançando novos ares. Voa, rapaz. Agora sim, seja muito bem-vindo, demônio do comunismo. Quer dizer, Nate. Tenho certeza que que vai ser muito bem acolhido por todos. Guaxa, eu fui um dos que, quando leu Ato 1, pensou diretamente em um Ato 2. KKKKK. É isso, meus queridos. Já tô com saudade de vocês. Fiquem bem. Eu também tenho com saudade de vocês. O vegano fez uns espetinhos veganos, né, obviamente. A gente tava fazendo o churrasco lá. E essa é a imagem que eu lembro. E o Gostinho Normal coloca: boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Próximo comentário, João Balieiro. Oi, Guaxito. Oi, Guaxavidade. Oi, João Balieiro. Oi, o Floquinho disse oi também. Espero que estejam bem. Gostei muito como esse episódio mesclou leveza, diversão e atenção do mistério. Consegui enxergar imagens de Date Sim durante a narração do Guaxa e adorei como cada uma das personagens se encaixou perfeitamente nos arquétipos desse tipo de jogo. O final me pegou de surpresa e deu um baita gancho. Sobre os últimos minutos, vou sentir falta do Zorzal. Eu também. Ele se tornou um amigo muito querido nos últimos anos, além de ser um profissional impecável. Que o Nate seja bem-vindo e essa nova era do som seja tão boa quanto este podcast merece. Parabéns a todos os envolvidos. Um beijo e até a próxima. Estou escrevendo isso no bingo pós-Guaxa Encontro. Foi gostoso demais. Amei encontrar vocês lá. Também foi maravilhoso, João. Assim, muito obrigado, querido. Foi incrível. Se eu usar a carta armadilha, você vai ficar chateada comigo? Jamais ficaria chateada com você, Guaxa. Só se você roubasse meu marido. Mas enfim. Eu tenho que escolher um dos dois, é isso? Pera aí, deixa eu pensar. Então eu vou... A carta física que eu recebi do querido Tortelli, o privilégio de Guaxinim, eu pago uma ilha, né, uma azul, baixo ela, e o próximo comentário, que é do Bar do Petis, eu passo para nossa querida Carol Vidade. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxumunidade. Deu pra ver cada ceninha acontecendo ali com a narração e as ações das meninas. Adoro suas continuações e, embora saiba que deve demorar, tô muito ansioso para ver como vai continuar essa história. Muito curioso também pelo que Nate, o demônio do comunismo, vai trazer pra gente. Feliz pelo que vivemos nas edições do RP Guaxa e com boas expectativas para o futuro. Mas sem mais delongas, deixo aqui meus versinhos sobre este episódio gamificado. Atenção! O console precisa de supervisão. Noites estranhas existem ali. O jogo é simples, mas ainda assim. Interesse romântico, briga diária. Tentativa e erro, com uma amiga voluntária. Este baile é triste, com uma fala final precária. Essa fala era um pedido de ajuda? Será que existe vida a esta altura? Tanto lá quanto lá fora, repentina chuva e barulho que incomoda. Existe sutileza no NPC que observa. Lastima-se a verdade oculta na conversa. As histórias reveladas entre as mensagens demonstram capacidade. Apontam a perversidade. A realidade agora é real? Terão chances ou esse é o final? O próximo ato se inicia com um simples código. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 e assim por diante. Tem um monte de coisas binárias. Eu não sei se tem tradução isso. Casa. A casa, tá escrito. Boa. A casa. Eu juro que o final faz sentido, só precisei separar por questões de métrica da poesia, mas se jogar no Google começando ali do 0 dá pra pegar. Porque ele botou o código binário, mas ele roubou, porque como a última palavra é 1, né, na verdade o número 1 o número mesmo, ele botou o primeiro 0 do código binário na frase anterior, mas ok, justo, escreve a casa. Faz sentido. Mas outro truquezinho que daria pra ter usado é usar um I maiúsculo, né? Tipo, um romano. Sim, ele podia ter separado em U e M, ele podia ter feito 1000 coisas, mas achei legal ele trazer o código binário e faz sentido, né? Também achei. Inclusive, nos arquivos da patrulha, tinha alguma coisa que era... O título do episódio era um código bináriozão lá, que eu nunca consegui decifrar. E tinha um outro também, que era um outro código, eu acho que era Hexa, que também eu não consegui decifrar.
O Bardo não tá hoje ao vivo aqui ouvindo a gente, mas o Luco tá, e ele veio defender o Bardo, disse que não é roubo, é uma licença poética. Então, pô, se o Luco, que é lá do Naus do Arquivo, não sei se vocês escutam, é um podcast maravilhoso que voltou de seu hiato, com tudo agora, tá saindo direto os episódios. Convido vocês a reconhecerem, ou se já conheciam, voltarem a ouvir, se tiverem dia com o RP Guacha. Senão não vão lá não, gente. Primeiro fica em dia aqui e depois vai pra lá. Mas tá em dia, vai lá conhecer Naus do Arquivo, maravilhoso, do nosso querido amigo Luco, sem relação com o Bardo. Tem os comentários ali do Thiago Bruno, que chama o Bardo maravilhoso, o Bardo manda coração, o Vegano também elogia o código binário e manda ouvir o Naus do Arquivo, já fiz isso. Mas o comentário oficial, o próximo, é de O Melhor. E ele coloca, dos 218 episódios do RP Guacha, sem dúvida, esse foi o melhor. Obrigado, melhor. O Vegano até coloca embaixo, o melhor. Aí agora sou eu, é você? É você. O melhor valeu, né? Foi uma frase, mas valeu. Verdade, tá. Não, é que eu tava achando que era a resposta lá do comentário do Bardo, mas beleza. Vamos lá. Tortelli. Bom dia, tarde ou noite, Guaxa. A convidade e Guaxamilha. Não foi hoje ainda que comento sobre o episódio, mas estou chegando perto. Já estou em abril de 2025. Tem sido uma grave... Eu não sei onde o Fábio tá. Eu sei que o Fábio e a Jujuba, assim, dos episódios antigos, eles estão mais ou menos juntos. Estão mais ou menos pareados, assim. Então ele tá uns 5 anos atrás. Sim, mas assim, ele tá ouvindo simultaneamente os novos e maratonando os antigos. Ok, então, tecnicamente ele tá na frente da Jujuba porque ela tá só nos antigos. Isso é verdade. Faz sentido. Não, o Fábio, ele quer estar sempre em dia, mas... ele também quer entender as referências, sabe, agora. E agora ele tá pegando todas e isso tá muito legal, assim, relembrar as coisas. E ouvindo com ele, sabe? Feliz. Bem bacana. Continuando, tem sido uma grata experiência acompanhar, mesmo com atraso, a evolução de suas narrações. Isso é verdade, Guaxa, você evoluiu muito, muito, muito. É muito palpável a sua evolução como narrador, viu? Graças você tá cada vez melhor. Muitas inspirações maravilhosas, fico muito feliz. Da desenvoltura dos jogadores participantes, das edições e, por que não dizer, de todo este não existente universo que vocês criaram em conjunto. Já consumi várias obras e é evidente o carinho no desenvolvimento dessa aqui. Como tenho uma imaginação bastante ativa, talvez pelo TDAH ou por desde pequeno estimulá-la, eu sempre que estou ouvindo os episódios acabo visualizando cenas como filmes, séries e animações, dependendo da temática. Parabéns por esses anos de dedicação e trabalho duro. Abraços a todos e vida longa ao RP Guacha. Vida longa ao RP Guacha. Muito obrigado. Espero que sim. A gente já tá aqui há 8 anos, eu acho que pelo menos 10 eu queria comemorar. Seria legal. Nossa, lembra que no episódio, acho que 200, o negócio de comentários bombou? Imagina no aniversário de 10 anos do Guacha, hein? Já pensou? Então vamos ver. Tortelli, que apareceu lá no Guaxa Gordo também, ele veio no sábado, né? Eu acho que pra ele não foi feriado o fim de semana. E maravilhoso, maravilhoso. Não, ele é uma pessoa ótima também. Outra pessoa que desapareceu um tempo e agora voltou, fico muito feliz com isso. Já gravou lá, RP Guacha, lá no tempo que a Jujuba e o Fábio estão, João Paulo Bunch, que coloca: Arro, como estás, Guacha? Primeiro, finalmente, em dia, após maratonar... Olha, ele tava 118 episódios atrasado. Após maratonar 118 episódios em um pouco mais de 3 meses. Segundo, ótimo episódio. Os minigames e as repetições das coisas me lembrou muito Date Sims e VN. O que é VN? Visual Novel. Visual Novel. Mas acho que era isso esperado. Sim, era isso esperado. Agora os spoilers. A edição e a introdução me fizeram acreditar em algo mais terror. E com o passar do episódio achei que ia virar Uma Véia Embaixo da Cama 2. Apesar de passar no mesmo universo e ter o início daquela tecnologia, fiquei feliz que o final foi mais animador. Elas estão precisando da casa. Assim, pode ser que a casa seja só um jogo também. Pode ser que elas fora daquela casa saibam que aquilo é um jogo. A gente vai ter que jogar o próximo ato para saber o que aconteceu. Bem, acho que é isso. Beijos e até a próxima. Beijo, querido. E até a próxima. E parabéns. Chegar de 118 episódios em 3 meses é complicado. A gente teve a noite de PowerPoint, né? E que daí quem foi lá, alguns apresentaram. Rafa, tanto a Malecheski quanto o outro Rafa, eu esqueci o sobrenome dele. E o Erdi, o Tellerman,
Eu sou horrível porque eu começo a citar e eu esqueço as pessoas. Acho que a Luísa fez também. Então, maravilhosas, assim. E daí uma das apresentações era da Malechés, que ela fez o censo da taberna. E lá tinha quanto tempo você precisava pra ouvir todos os episódios, né? Se tu ouvisse, sei lá, 8 horas por dia e tal, ia bastante tempo. Sim, e eu acho que, pelo que em 3 meses, 118 episódios, ele ouviu muitas horas. Muitas e muitas horas por dia. Ou então passava um dia inteiro ouvindo, não sei, pra compensar. Mas, cara, olha, parabenizo a dedicação. Incrível. O pessoal tá dizendo... Não, o pessoal tá de sacanagem lá no grupo. Enfim. Bom, o próximo comentário é de uma pessoa que fez muita falta também lá. O nosso Gabriel Ballardino, nosso Bala. Com certeza, maravilhoso. Sim, é uma pessoa incrível. Senti muito sua falta, espero que dê pra vê-lo no próximo Encontro Encontro. Bom, e olá, Guaxa, Juvidade, no caso, sinto lhe decepcionar, mas é Zoísta Vindade hoje. Guaxa Humanidade e Ouvinte Nins, tudo bem? Adoro quando você pensa o futuro com seu otimismo nos episódios. Parece tanto que caminhamos para ele quando pensamos no poder das grandes empresas e dos grupos religiosos do nosso mundo. Mas não vamos pensar sobre o mundo hoje. É melhor não olhar demais para o abismo. Vamos ao episódio. Que episódio gostoso. Rafa, Carol e Fabi são um trio poderoso e vê-las em ação é demais. Muito obrigada, Bala. Muito obrigada. Achei incrível também a escolha das vozes de NPCs. A Zuzu como a Riva, então, ficou perfeita. Eu acho que a Zuzu e a Sarah como dupla ficaram assim, chef's kiss. A Tuna, sendo inspirada na Clara, o sobrenome Sullivan são referências muito boas para Irumakun. E o nome de quem cria o mundo de fantasia Theo é uma autorreferência maravilhosa. Amei como a aventura se desenvolve. A ideia de um joguinho que prende uma pessoa dentro é uma homenagem a Jumanji muito boa. A passagem de estar dentro de um jogo e passar a agir como hackers ficou bom demais. Uma ótima despedida para a Era Zorzal. Toda a glória à sua nova fase. Bem-vindo, demônio do comunismo. Um grande abraço e beijo para todos. Grande abraço. Eu acho, se eu soubesse quanto... o Zorzal já estava treinando o Nate antes, né? Mas se eu soubesse com mais antecedência, talvez o último episódio do Zorzal fosse um outro tema. Ou, sei lá, viagem no tempo, espaço, que são coisas que ele gosta bastante. Mas pelo menos foi uma ficção científica, né? Que é um tema... Assim, o Zorzal sempre dá um show na sua edição, mas a ficção científica, até pelo Arquivos da Patrulha, né? Ele já tem os barulhinhos pré-gravadinhos e ele sempre dá um show assim, especial. Fico muito feliz com o resultado do episódio. Sim, eu também fiquei. Ficou muito, muito gostosinho de ouvir. Quando eu cheguei no Guaxa Encontro, né? Cheguei com a Ju, ela tava tirando as coisas da mala, ela tirou as plaquinhas que a gente colocou lá pelo respeito à diversidade, que não é necessária, mas é bom estar lembrando. Sei lá, lembra dos seus remédios, tarará. E daí tinha uma placa que era proibido pedir aventura pro Guaxa. E daí, quando ela me mostrou essa placa, eu falei pra ela, entrega isso pro RD. E foi a primeira coisa que eu fiz quando a gente encontrou o RD. Então, o próximo comentário é dele. LF RD, salve rei do Zombicide, Guaxa e Doutora. RD que jogou... Eu joguei... Assim, ó, quem conhece o Zombicide é a versão do espaço. E, cara, eu joguei 6 ou 7 missões do que vem no livro dele, né? Acho que de 10. E RD jogou algumas dessas aventuras comigo. Acho que o único que jogou todas foi eu e o Basso, né? Um vício muito doido ali. E, cara, foi incrível. Eu mostrei que meu poder não é só atrair gente maravilhosa, que são todos vocês, mas eu tenho um quê de protagonista, porque a minha sorte é absurda. É coisa como... Eu precisava, sei lá, rolar 5 ou 6 em 3 ou 4 dados e eu conseguia, sabe? Porra, foi incrível. Eu tô muito feliz. Quando falhava era feio, mas a gente esquece esses momentos. Mas quando acertava, assim, matava um chefão com uma arma inicial, porra, era maravilhoso. É isso. Deixa comigo, tá o RD lembrando. 20 bichos mortos. Porra, é assim, foi... Eu dei muita sorte. Foi bem legal. Ele continuando lá. Doutora, espero que esteja cuidando bem do meu afilhado Floquinho. É porque dividiu o quarto, ele já virou padrinho, é isso?
Eu não sei de onde ele tirou essa familiaridade toda, mas tudo bem, eu acho que todo mundo é padrinho do Floquinho também. Okay. Não sei. Na verdade, assim, eu fico de olho porque ele fica, padrinho, sou padrinho, meu afilhado, tudo. Mas uma hora o Floquinho chega lá no Rio e eu nem vejo. É verdade, o Rio de Janeiro tem dessas. Eu e Tiki já bolamos um esquema de sequestro dele. Ele coloca aqui, tá vendo? Eu falei, esses carioca aí não presta. Ano que vem a gente vai botar a plaquinha proibido de sequestrar pets e maridos. É como se uma placa fosse impedir eles, mas beleza. Assim, confia. Me impediu as pessoas de pedir aventura pra mim? Não pediu. Foram pelo menos umas 3 ou 4. Queria registrar. Assim, mas eles roubavam, eles faziam de forma indireta. Tipo, o Herdino pediu uma aventura pra ele. Falou, poxa, Jujuba, fulano e ciclana daria uma excelente aventura. E você pediu uma aventura, né? Ele não é pra ele, mas, porra, cai na regra da placa. Teve gente que quando eu saí do Guaxa Encontro, né, senhor vegano, a pessoa mandou mensagem no grupo pedindo aventura que eu tinha prometido há muito tempo atrás, eu sei, devo, não nego, para quando puder. Mas eu falei, tu ainda tá no evento. A placa ainda é válida pra você. Então teve vários casos, é isso. O povo não perde tempo, cara. Quem não chora não mama. Muito bom episódio, me lembrou os tempos áureos de Black Mirror. Adorei as 3 personagens e foram todas muito sagazes em lidar com a história. O flerte entre personagens doutora e doutor foi ouro. Acho muito curioso, no melhor sentido, as discussões recentes sobre tecnologia, inteligência artificial e afins no RP Guaxa. Sei que sempre estiveram presentes, mas sinto uma guinada maior nos últimos tempos. Há alguma razão particular, Guaxa? O mundo que a gente vive, né? Assim, quando surgiu o negócio de ChatGPT da vida, aquela primeira versão ainda, o Pena era um dos grandes defensores, né? E, um programa que eu posso revisar meu texto parecendo não tão analfabeto. Eu fiquei pensando, nossa, quantas coisas boas dá pra sair daqui. Mas com o tempo, assim, as discussões em cima disso, né, a parte... eu me aprofundei bastante, porque eu vejo que tem uma galera que eu sempre segui, sempre respeitei, muito contra, né? Falei, por que essas pessoas são contra? E fui ler os argumentos, assim, e concordo em muita coisa. Então acabou sendo... uma leitura que eu tenho feito. Sei lá, eu não sou tão queime as máquinas, mas eu acho que tem muita coisa que a gente tem que dar uma diminuída. Inclusive, em episódios futuros a gente vai conversar um pouco, eu vou trazer um pouco mais desse tema. Eu tenho muitos, sei lá, hiperfocos. Tu vai ver, sei lá, teve uma época que, sei lá, 4 episódios seguidos era sobre esquecer, ou sobre luto, ou, sei lá, mesmo que fossem lugares diferentes, tem um tema que acaba se repetindo. E talvez o tema do momento na minha cabeça seja tecnologia, não sei dizer, é isso. Espero ter dado alguma explicação. Maravilhosa a despedida do Zorzal e a introdução do Nate. Aí, aquele trecho, o Zorzal só gravou a voz. Aquele trecho foi todo editado pelo Nate. E eu ouvi outras produções do Nate, né? Então, assim, eu tava meio preocupado porque o Nate surgiu, assim, do nada, mas eu ouvi outros episódios dele. O Nate já editou. O próximo episódio tá editado, tá revisado. Eu mandei antes de viajar, inclusive. O Nate já me mandou que tá corrigido o que o Caio apontou. Então, eu gostei bastante de como ficou o trabalho. Então, a gente vai começar a conhecer mais o Nate a partir do próximo. E acho que vocês vão gostar bastante também. Espero que, como eu gostei, né? Perguntinha aleatória da semana. Guaxa e Doutora, se vocês tivessem que escolher um jogo de videogame para ficarem presos por toda a eternidade, que jogo seria? Observação. Guaxa, pense bem antes de escolher Yakuza. Um beijo, Erdi. Doutora, que mundo seria que você ficaria presa pra sempre? Deixa eu pensar aqui. A tentação de falar de Love and Deep Space é grande, mas eu acho que eu pegaria um mundo tipo Story of the Seasons, que é o Harvest Moon original, sabe? Um mundinho tranquilo, de boas, fazer minha hortinha e ganhar meu dinheirinho e tá tudo bem. Eu acho que seria maravilhoso. Eu penso assim, óbvio que eu vou pensar no Yakuza, porque ele é um mundo igual ao nosso, né? Assim, se pensar os últimos, ele é basicamente o nosso com criminosos. O que é o nosso, basicamente.
O 8, por exemplo, foi no Havaí, né? Bom, seria legal morar no Havaí, mesmo no Havaí que à noite ninguém pode ir na rua, porque senão matam você e pregam na parede. Do Windows. Pô, eu tô jogando Persona, que é basicamente o Japão sem os criminosos. E lá é um negócio tão específico que eu acho que eu viveria tranquilo. Pô, eu achei muito legal, eu tô jogando Strikers agora, e eles vão pra... acho que é Sapporo, que é o Sotenbori dos jogos. E é incrível, pô, eu tô em 2 jogos diferentes, no mesmo lugar, por ângulos diferentes, mas eu vejo aquela mesma ponte cruzando o rio, sabe? E as estruturas são iguais. Os 2 jogos são da SEGA, são baseados no mesmo lugar, só que no Strikers é o literal lugar, né? Não a versão Yakuza dele. Pô, seria muito bom, assim. Podia ser num Persona, viver uma aventura ali. Eu já sou professor, vai que o jogo estiver em português, eu posso até dar aula lá. Seria legal. 2 coisas, né? Uma, se eu fosse escolher dentro do Yakuza um mundo, eu escolheria o do Yakuza 0, o do Japão dos anos 80, que todo mundo tava ganhando muito dinheiro, e a grana rolava, e tava todo mundo feliz. Eu tenho muita vontade de conhecer eu tinha muita vontade de conhecer o Japão dos anos 80, devia ser incrível. E outra, eu estive em Sapporo, né? E a minha avó materna é de lá. E, nossa, eu acho que é um dos lugares que eu mais gostei de ir pro Japão. Porra, é isso. Eu ficaria em Persona, Japão. Mas os anos 80 também seria legal. E no cabaré do Majima, né? Sentar e pagar pra conversar com uma mulher que vai servir meu copo uma bebida superfaturada. Seria incrível. Ai. Enfim, agora próximo comentário. Jean Macedo. Não ver mais. Vamos lá. Porra, eu acertei a carta, hein? Obrigado, Tortelli, me deu sorte. Ai. Boa noite, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate e Guaxouvintes. Boa noite, Jean, e vai se ferrar. Quando eu ouvi as introduções das personagens, quase gaitei. Love and Deep Space deixando suas pitadas no RP Guaxa. Sim, eu deixo Love and Deep Space em todos os lugares. Inclusive, eu fiz o senhor Jean Macedo jogar uma aventura baseada em Love and Deep Space e ele não percebeu. Mas, modéstia à parte, ficou bem legal a aventura. Eu curti, pelo menos. Eu gostei de narrar. Bom, continuando. Eu adorei como ficaram os cortes de cena durante as cenas do jogo. Consegue imaginar a vida assim? Sem momentos ociosos? Que assustador. Agradeço ao Guaxa pela honra de fazer um personagem chamado Theo, sabendo a importância desse nome para o RP Guaxa e para você, Guaxinha. Zuzu e Sarah brilharam demais como essas NPCs. Zuzu falando Otária é um outro patamar. Não tem jeito. Zuzu é a essência absoluta do que é ser carioca mesmo. O Fábio ficou espetacular. É um príncipe mesmo esse homem, sim. Ele é um príncipe e ele é meu e tira o olho, Jean. Entrou na fila, Jean. Ô, louco, é assim então, eu acho? É assim então? A fila tá comprida, viu? A fila tá comprida. A sinergia de Rafa, Fabi e Carol foi boa demais. Amei as referências soltas das jogadoras também. Principalmente a da Carol, quando soltou o mesmo golpe, não funciona 2 vezes contra o cavaleiro. KKKKKK. Absolute Cinema. Ai, obrigada. Mal posso esperar pelos próximos arcos desse game. Os efeitos também ficaram espetaculares. Mas, falando em edição, obrigado, Josal, pela sua edição carinhosa, pela sua amizade empolgante, e que teus caminhos sejam incríveis daqui pra frente. Feliz demais que naquele carnaval você decidiu vir aqui pro Rio, e eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa hiperativa e criativa que você é pessoalmente. Brilha, meu irmão. E seja bem-vindo, Nate. Para finalizar, obrigado também a todos que foram ao Guaxa Encontro e saudades dos que não puderam ir. É bom demais reencontrar pessoas queridas. Vale todo o esforço de organizar esse evento. Desejo cantinhos de sol pela manhã, o superpoder de virar uma girafa, pudins e boa sorte se ficarem presos em realidades virtuais. Grande abraço a todos. Grande abraço, querido. Eu vou trazer a pergunta que definiu o Guaxa Encontro, que é: se você puder escolher um superpoder, você gostaria de virar uma girafa, de saber que o bolo está no ponto perfeito pelo cheiro, ou de que suas roupas nunca amassem? Eu acho que
Se eu virar uma girafa, eu volto a ser humana quando eu quiser? Volta quando quiser. Então, beleza, eu prefiro virar uma girafa. Porque assim, ó, as roupas tá serem. A gente não passa roupa em casa. O Fábio, ele usa camisa social e não passa. Eu também não passo, eu raramente passo. Meus aventais são tudo de material que não amassa. Então, amassar é superestimado. E perceber quando o bolo tá no pontinho, assim, eu costumo perceber isso naturalmente. Então, eu não sei se é muito útil. Mas virar a girafa não é muito útil também. Ah, mas eu acho que é mais útil do que, sei lá, saber o ponto do bolo certinho. Que, sei lá, girafas são altas, se eu quiser subir em algum lugar alto, comer alguma coisa alta, pegar alguma coisa em cima de um prédio, acho que é mais legal. Ok. Perfeito. Virar uma girafa ou zelelé? Ah, uma girafa. Um zelelé. Por que eu viraria um zelelé? O que o zelelé faz de legal, cara? Ele é amigo de Chico Bento, né? Sabe aquele loirinho que é amigo de Chico Bento? Eu sei, mas então, ele é tipo chaveco, sabe? Ele é o chaveco do campo, exato. Então, é o chaveco caipira. Então eu não sei se tem alguma assim, algum encanto virar o zelelé, sei lá. Qual a origem dessas perguntas? Você ouvinte se pergunta. Acontecendo no Gosto Encontro, agora é isso. É isso. Falei Gosto Encontro, próximo comentário da Rafaela Malecheski, uma das organizadoras, assim como Jean, Basso e Juleiva, né? Boa noite, Guaxa e Carol, tudo bem? Passando brevemente para agradecer ao Guaxa pelo episódio e a Fabi e a Carol pelas personagens maravilhosas. Rafa também jogou o episódio. Apesar de ter ouvido antes, foi legal ouvir o casal de doutores a caminho do Guaxa Encontro. A interação do personagem ficou impecável. Quero muito um ato 2, mas e se a polícia receber a mensagem enviada pela Catarina? Então, se o ato 2 já estava dentro do jogo, é a polícia do jogo que vai receber. Zorzal, muito sucesso nessa nova fase. E Nate, seja muito bem-vindo para contar novas histórias. Um abraço para vocês. Um abraço, querida. Uma fofa maravilhosa. Ganhei a camiseta da Santa Rafaela, que é a Rafaela bebendo a cerveja. Maravilhosa. Nossa, incrível. A Rafa é uma pessoa maravilhosa. E, nossa, e a gente se encontra muito aqui em São Paulo também. Vira e mexe, a gente tá dando uns rolezinhos por aí. Inclusive, assim, os rolês que às vezes a gente dá em Floripa, a gente vai visitar a Chu, os rolês aleatórios, ela super topa. É muito bom. Enfim, né? Próximo comentário é Rodrigo Basso. Boa noite, Guaxa, Carol e ouvintes. Nessa altura da leitura de comentários, já devem ter falado tudo. Então, só vou compartilhar aqui uma das coisas que falei com o Guaxa quando ele me mostrou a aventura. Eu olho para essa aventura e penso que uma das complicações que se pode ter é quem conseguir conquistar o príncipe, pois pode ficar de alguma forma preso dentro do jogo. Ou talvez o príncipe e a Riva sejam pessoas reais que ficaram presas no jogo, por isso eles são tão complexos, e estão numa espécie de esquema para enganar as jogadoras. Se elas vencerem, elas ficam presas no lugar deles e eles podem voltar ao mundo real. Ou talvez apenas a Riva. E é que não dá tempo numa one-shot, mas as complicações poderiam ser pós-jogo, no mundo real. Talvez quem venceu fique obcecada com o príncipe. Talvez ache uma imagem dele mostrando que era uma pessoa real que desapareceu ou algum outro efeito colateral. Mas acho que precisaria ter mais tempo para conseguir fazer a parte do mundo dentro do jogo e fora do jogo também. Mensagem enviada em 11 de março de 26. É porque o Basso recebeu a sinopse da aventura antes. Eu volto e meio, eu converso sobre as aventuras com o Basso, né? Então esse é o contexto. Ah, entendi. Bem, era pouco tempo mesmo para uma one-shot e acabou sendo apenas a parte 1. Vida longa ao RP Guaxa. Que fique registrado, assim, que a aventura terminou onde eu gostaria que terminasse. Eu não tinha um ato 2 escrito. A ideia da aventura é simplesmente acabar ali, ser aquele choque final, né? Não necessariamente que tivesse uma parte 2, mas como eu gostei muito da primeira parte, eu acabei escrevendo depois de narrar uma parte 2. E daí até incorporei isso a gente discutiu com as jogadoras, né? A gente incorporou isso no título, até para cavar, né? Essa próxima aventura já tá ali. Já tem um título pro próximo, se precisar. Tô bem curiosa mesmo com o que vai ser o ato 2. O que será? E o próximo comentário é da Gabi Curti, que estava lá também. Ela coloca: tanta coisa para comentar, mas pouco tempo. Inicialmente, olá, gente bonita.
Foi uma delícia ouvir esse episódio enquanto retornava do Guaxa Encontro. Uma sensação mágica, mas senti sendo... acho que foi o marido da Curti que também era nosso companheiro de esquadrão, o namorado, né? Pra vencer os aliens, né, no Zombicide espacial. Foi uma delícia ouvir esse episódio enquanto retornava do Guaxa Encontro, uma sensação mágica, me senti sendo transportada para outro mundo, assim como as jogadoras do episódio. A estética do jogo me lembrou Amor Doce, um jogo web que nós somos a protagonista em uma escola nova, cheia de garotos bonitos, e nosso objetivo no final é ficar com algum deles. Eu nunca joguei Amor Doce. Eu jogava uma visual novel em japonês sem entender porcaria nenhuma, que eu acho que talvez só o Fábio vai entender o que eu vou dizer agora. Ela vinha como CD extra de Rival Schools, um jogo de luta da Capcom, de luta de escola, né? E ele tinha um CD extra que era tipo um visual novel, que tu montava o teu boneco, e as tuas escolhas e definindo os atributos. Maravilhoso, era isso. Todo em japonês, numa época sem Google Lens, né? Hoje em dia eu jogo Yakuza em japonês, mas, assim, além de já ter jogado em outros idiomas antes, eu tenho um celular para apontar para a televisão e ele me diz exatamente o que está sendo dito. É mágico. E na época eu não tinha. Eu só tava indo. Uhum. Cara, quando eu jogava jogo em inglês e depois em japonês, era eu, um dicionário e um sonho, cara. A gente era muito louco. Não, hoje eu sentei pra jogar o jogo do Salve a Rainha, se eu não me engano, e daí eu era o último, né? Aí quando a carta foi pro Baço, que tava do meu lado, eu vi a carta até em inglês. E era um inglês mais rebuscado, né, e tal. Mesmo que fosse inglês simples, talvez muitas palavras eu não entender ali. Aí eu peguei o celular, já deixei o Google Lens aberto. Quando a minha carta veio, o Erdi até se ofereceu pra ler, agradeço, Erdi. Mas isso não precisa. Eu só apontei, segurei a carta com uma mão, segurei o celular na frente com outra, e era o mesmo desenho da carta, já estava traduzido na hora e eu pude jogar tranquilamente. Então é isso, maravilhoso. Então tá, ela continua. Adorei a sororidade das meninas no início do jogo, achando super estranho que o objetivo era elas competirem por o mesmo cara. Fim a rivalidade feminina, é verdade. Mas o jogo era esse. Verdade. Né, pelo amor de Deus. E no fim elas se ajudaram, né? Uma acabou ajudando a outra. Porque a ideia do jogo não era o jogo. A ideia eram amigas conhecendo aquele jogo antigo, né? Embora ele é mais novo, ele é mais futurista que a gente tá hoje, mas pra elas era um jogo mais antigo. E era como elas... Era tipo, sei lá, hoje em dia tu sentar e jogar um Super Mario, ou sei lá, jogar um outro jogo de um outro tempo, né? Então elas acabaram levando... Elas podiam levar pra onde elas quisessem. Elas acabaram se ajudando, o personagem da Fabi nem foi atrás do pudim. Então era mais pela brincadeira, né? Pela competição ali. Meu tempo está acabando, então, em poucas palavras, gostaria de dizer parabéns a todos envolvidos. Porque o tempo está acabando, ela está afundando na areia movediça. Você vai terminar o comentário, você vai entender. Tá. Então vamos lá. Gosto da teoria da areia movediça. Meu tempo está acabando, então, em poucas palavras, gostaria de dizer parabéns a todos os envolvidos. Guaxa e jogadoras, como sempre, primorosos. Assim como a edição do Zorzal. Sucesso. Zorzal, obrigado por todos esses episódios maravilhosos editados. Brilhe muito onde quer que você vá. Ele editou esse episódio numa segunda-feira porque era feriado nos Estados Unidos. Então ele deve estar ganhando em dólar, espera. Me trocou por dólares, acho justo. E, seja bem-vindo, Nate, que entrada triunfal. No mais, um beijo para todos vocês. 20 horas em ponto, espero que tenha dado tempo. É verdade. Quando a gente começou, eu vi que tinha um comentário e eu atualizei. Então ela escapou da nossa regrinha. Perfeito. Lisa. Nem carioca Querida Carol, com quem tu nunca jogou, e que já jogou um RPG Guaxa nos últimos, 2 anos no máximo, e tu gostaria de jogar um episódio? Deixa eu pensar aqui, quem que eu nunca joguei um RPG Guaxa. Cara, pior que eu já joguei com muita gente legal. Tu jogou eu nunca joguei. Tem noção de quantas aventuras já jogou? Eu acho que umas 4 ou 5, talvez. Eu acho que mais, hein? Acho que mais. Mais? Eu acho que mais. Assim, eu achei que a Luísa tinha 6 e no fim ela disse que era 2 e eram 3. Tá, eu acho que eram... foi aquele lá do Aquário, que foi a minha primeira, né? Já comecei com o Tiki e a Mel. Depois foi uma dos monstros, que eu joguei com... teve uma que eu joguei com a Rafa e com a Shelly. A dos monstros foi outra. 1, 2, 3.
Aí foram 6. Aí o Jean apareceu com a planilha. Então, nossa, já 6. Caramba. Contando essas. Mas enfim. 6. Ok. Uhum. Eu queria muito jogar com a minha outra parceira de Love Deep Space, que é a Deba. Queria chamar a Deba de novo. Deba? Mas tu nunca jogou com a Deba? Não, no RP Guacha não. Ok, não. O conta, pra mim, conta RP Guacha. Isso, Deba. Falta um. Na verdade, eu acho que a gente nunca foi como jogadora. Ou era ela narrando, ou era eu narrando. Tá. Mas a gente nunca era jogadora na mesma aventura. Uhum. Deixa eu ver quem mais. Nossa, é tanta gente. Eu acho que com a Gabi curti também, que ela entrando e gostei muito de conhecer com ela. Tem a Jujuba também, menção honrosa. Menção que a gente, honrosa. nossa... Sabe que daqui a 3 anos ela vai ouvir isso e vai comentar contigo, né? Tá, não, daqui a 3 anos a gente grava uma aventura junto. Isso, aí espero até lá que a gente esteja vendendo nossa fanfic. É verdade. Sobre o que seria? Você, Deb e Gabi, seria sobre o que o tema? Eu acho que a gente poderia fazer ou sobre dating sim, que é uma coisa que assim me une muito com a Deba, ou a gente podia fazer, já que somos 3 garotas, a gente podia fazer alguma coisa meio Mad Max, assim, sabe? Quando eu penso 3 garotas, eu penso em Mad Max, é verdade. É isso mesmo. Mas seria foda. Eu pensei nesse último Mad Max. Meio road seria muito trip, legal. assim, no mundo devastado. Isso mesmo, em busca de um oásis, alguma coisa assim, sabe? Aham. Eu acho que faria muito legal. Ok. Acho bom, acho possível. O próprio RD disse que meu tema atual, não tinha nem notado, é tecnologia. Então talvez o mundo pós-tecnologia, assim, apocalíptica, um Mad Max road trip seria legal. O povo tá aprovando aí. A Gabi aprovou, eu acho que isso é importante. A Deba a gente tem que descobrir depois. Sim. Uhum. É isso então. Vamos ver. Doutora Carol, muito obrigado por tudo, por emprestar o marido para esse episódio, por todo o carinho de vocês dois. Amo muito vocês dois, vocês 3, né? O Floquinho também. São uma família maravilhosa. Adorei esse tempo que a gente passou junto. Queria ter. É tão loucura, tipo. Tô lá. No filme me senti culpado de ter jogado tanto Zombicide. Eu acho que eu devia ter dado mais atenção para as pessoas. Mas. Porque tu conversa um pouquinho com cada um e tal, e algumas pessoas são mais fechadas. Teve gente que só veio falar comigo mesmo, assim, eu tava indo embora. Daí a pessoa, Guaxa, eu queria muito falar isso e aquilo, e eu queria conversar tanto com essas pessoas. Mas é sempre muito incrível. E é bom que a gente sabe que vão ter outros, né? Eu fico muito feliz. Gosto mesmo de ver. A gente não pretendo sequestrar seu marido, mas gosto muito de vocês dois. De toda esse carinho que vocês trouxeram. Do ano passado, eu estava sem lugar para dormir. Vocês tinham alugado a casa lá com a Fabi, me deram espaço lá também. E sempre foram pessoas maravilhosas. Só posso agradecer aos dois. A gente que agradece, Guaxa, essa comunidade maravilhosa que você formou e as aventuras que são, assim, um refresco no nosso dia a dia. Fico feliz. Se quiser eu corto, Fábio, é só falar. Mas eu achei engraçado, assim, porque, embora a gente converse, a gente ria, brinque, ainda fica aquele negócio, é o doutor Fábio, né, o advogado e tal. Aí eu tô sentado à noite, ele passa com uma roupa de Totoro. Eu disse, que pessoa maravilhosa esse homem. É isso. É que é a roupa mais quentinha que ele tem. Aquilo é muito gostoso de usar. O rabinho balançando, assim, como não querer sequestrar ele e o Floquinho? É isso. Tá, Guaxa, não me deixa sozinha na minha casa. Aliás, deixa pelo menos a minha casa comigo. Okay. Não vou te pedir pra escolher ou o Fábio ou o Floquinho, não se preocupe, tá tudo certo. Tá bom, você vai pegar os dois, né? É isso. Convido todo mundo a nos seguir nas redes sociais, @Roberto Guaxa, tanto no Blue Sky quanto no Instagram. Agradeço muito essa comunidade maravilhosa. Vocês me fazem muito bem. Eu voltei uma pessoa muito melhor, uma pessoa com as baterias recarregadas para contar um monte de novas histórias nesse ano, né? O ano começou agora, depois do Guaxa Encontro. Nesse ano que a gente tem até o próximo Guaxa Encontro. Convido você que ainda não faz parte dessa família em apoia.se/rpguaxa e assinar. A partir de qualquer valor você está ajudando o projeto. A partir da GS você faz parte do grupo do Telegram. E, cara, muito obrigado. O RP Guaxa só existe porque vocês existem. E o Guaxaverso só existe porque, na verdade, para ter a família de volta, cara, o Guaxaverso existe
Ele. Isso é coerção, hein? Isso é coerção, não vale. Ah, mas ele não existe, não existe. Eu estou falando assim de livre e espontânea pressão que não existe. Ok, podem devolver o floquinho, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo. As três dividem uma casa, é isso, né? Uhum. A gente tá numa república. Isso. Mas é uma casa. Sim, uma casa. É uma casa, né, gente? É uma casa. Sim, é uma casa. É uma casa. É, porque aí é mais fácil de sair correndo e tal. A hora que vocês escolheram, eu pensei, elas vão se arrepender. Mas, ai, meu Deus. Corta tudo isso, José. Deve ter um primeiro andar, no máximo. E eu não sei se eu travei, mas eu não tô ouvindo. Não, eu tô ouvindo você. O Guaxa deve estar pensando. Eu falei, só tava mutado. Desculpa. De novo. Ju levou. Rapidinho que eu vou no banheiro, gente, mas podem continuando. Espera, tá? ué. A Ana foi lá pegar o analgésico dela no quarto. Sim. O Zorzal espera, né, Zorzal? Espera um pouquinho. Mas a resposta em off era sim, né? Mas eu só vou esperar ela voltar pra fazer de novo. Aliás, afinal, o que a gente vai fazer enquanto tem uma chuva ácida lá fora, não é verdade? Exato. Ainda bem que a gente tá num episódio de futuro e não numa certa linha aí, que uma chuva poderia ser problemática pra gente. Essa chuva ácida é natural, não é mágica. Exato. É só o futuro da humanidade, tranquilo. Exato. Beleza. Voltei, gente, voltei. É a tua formação, então, de novo, voltamos, né? Agora sim. Sim. Assim, se foi um caso, assim, tipo, nacional, internacional, de nota, eu acho que provavelmente eu teria ouvido pelo menos falar e teria sido discutido alguma coisa na faculdade. Tipo, quando eu tava... eu vou contar uma anedota, gente, vai. Que quando eu tava na faculdade, estudando sistema digestório, eles contaram a história do divertículo de Meckel do Tancredo Neves, que foi a cirurgia onde o Tancredo Neves morreu. Aí, assim, a gente fica sabendo dessas coisas, sabe? Ou então, o caso do Maguila, né? Porque que ele tava internado e tal. Que ele, inclusive, tá internado em um dos abrigos de idosos que era administrado pela Santa Casa. Enfim, alguma coisa eu fico sabendo, eu acredito. Sim, tem muita fofoca. Nossa, médico é um bicho muito fofoqueiro. Eu conheço o Tique, eu sei como é que é. Então, exatamente. É que o Tique, ele é um nível acima ainda do meu, sabe? Não eu tenho muito a que aprender com ele ainda. Enfim, mas tudo bem, um dado, né? Beleza. Se fosse um prédio, vocês poderiam vir conversar com os vizinhos, mas vocês moram numa casa, só queria registrar. Mas você é muito maroto, Guaxa. Ai, como você é moleque, Guaxa. Ainda bem que a ideia nunca foi sair da casa, né? Vamos lá, mas voltando, desculpa, Zorzal.